Alguém tinha me feito uma pergunta no finalzinho lá da outra, do outro link. Ficou bem respondida. Eu não consegui ver quem era que tinha perguntado. Quem foi que fez a pergunta sobre as imagens brancas ou radiopacas? Quem era, gente, que tinha perguntado? Foi a Ingrid que fez a pergunta, mas aí como caiu Ela não ali. voltou ainda, né, Breno? Aí também não deu. Eu não peguei também a explicação toda, não, porque Não, caiu. porque caiu, né? Eu vou explicar de Foi. novo. Só ver se ela já voltou. Que a Ingrid tá aí, tá não, né? Ela ainda não entrou, não. Eu vou continuar a aula, Breno, quando ela entrar de novo, se ela entrar, né? Se ela não entrar, eu explico, tá bom? Espera só um minutinho. Então, a solução reveladora produz um agente que possui alguns componentes, né? E o principal componente dessa solução reveladora é o revelador propriamente dito, né? A substância química que produz a revelação. E o que é a revelação? É aquela transformação dos cristais de prata halogenados que foram sensibilizados pelo filme em cristais de prata metálica. Vou voltar aqui. Oi, Ingrid, voltou? Tá me ouvindo? A Ingrid tinha me feito uma pergunta que era sobre as imagens brancas, né? Então, quando o fóton de raio-x atravessa o paciente, as diferentes estruturas possuem diferentes números atômicos. Então, esses números atômicos, quando eles são muito altos, por exemplo, o esmalte, né, o osso, uma substância metálica, né, restauradora, como a amálgama, às vezes uma coroa metálica, um pino retentor metálico. Então, essas substâncias possuem um altíssimo número atômico. E aí, o filme, o fóton de raio-x não vai atingir o filme, ele vai parar ali naquela substância, ele vai chegar, ao invés de atravessar e atingir o filme, ele vai ficar parado. E aí, como ele fica parado, ele não sensibiliza os cristais de prata que estão localizados naquela área, naquela região. E aí, o que vai acontecer? Quando eu vier com essa solução reveladora, não vai acontecer revelação. Os cristais de prata não vão se transformar em cristais de prata metálica, eles não vão ficar escuros. Portanto, a imagem vai ficar branca. Então, a imagem preta ou radiolúcida, né? A gente não pode mais usar branco ou preto, né? A gente usa radiolúcido ou radiopaco. Mas agora, né, por questões pedagógicas, a gente ainda fala que a imagem radiolúcida é preta. Então, quando atinge muito o filme é muito atingido pelos cristais de prata, pelos fótons, esses cristais de prata serão muito sensibilizados, então vão formar uma imagem preta, a imagem radiolúcida. Quando os cristais são não, os fótons de raio-x não atravessam a matéria e os cristais são pouco sensibilizados, essa imagem vai ficar branca. Não vai ser transformado os cristais halogenados em cristais de prata metálica. Então, a imagem naquela região será branca. E aí, essa imagem branca é chamada de radiopaca. E entre o preto e o branco tem uma série de tons de imagem cinza, desde um cinza bem escuro até um cinza bem claro, quase branco. Quer dizer que são intensidades diferentes que essas regiões foram atingidas pelos fótons de raio-x. Então, quando é um pouco menos atingido, né, aquela substância filtrou, mas filtrou um pouco menos do que, por exemplo, se eu comparar a bochecha com a polpa, todas as duas são radiolúcidas, são escuras, né? Mas onde a região tem ar ou bochecha, é quase preto. E a polpa é cinza escura.
A dentina e o esmalte é praticamente branco e a dentina é um pouco mais escura. Por quê? Porque ela recebe um pouco mais de fótons de raio-x, aquela área correspondente à dentina, do que aquela área correspondente ao esmalte. Por isso que no lugar do esmalte fica branco e da dentina fica cinza claro. Deu para entender agora? Sim? Sim. Ah, que ótimo. Beleza, então. Até aqui, então, tá tudo beleza, né? Então, agora a gente vai falar dos componentes da solução reveladora. O que, que a solução reveladora vai fazer? Ele vai pegar aqueles cristais de prata halogenados que foram sensibilizados pelos fótons de raio-x e transformar em cristais de prata metálica, que são negros. Então, vai usar esse agente chamado hidroquinona ou fenidona, né? Pode ser um ou outro. E aí, essa é a parte efetiva da solução reveladora. Mas a solução reveladora precisa de outras coisas, né? De um ativador, né? Esse ativador é uma substância que vai aumentar o pH daquela emulsão. Lembra? Aquela emulsão é aquela parte, aquela gelatina que está grudada na base de plástico do filme que contém os cristais halogenados. Então, esse ativador vai elevar o pH, vai tornar o pH mais básico. E aí, com esse pH básico, ele vai aumentar o volume da emulsão. E esse aumento de volume vai fazer com que essa hidroquinona penetre mais fácil na emulsão. Vamos fazer um exercício de imaginação? Alguém aqui já fez bolo ou já viu a mãe fazendo bolo? Aí eu coloco fermento na massa, não coloco? E aí, o que, que acontece com aquela massa de bolo? O bolo vai crescer. E quando aquele bolo cresce, ele não fica mais macio. Então, vamos supor que eu faça 2 bolos. Um bolo eu coloquei a quantidade de fermento exata, o fermento estava dentro do seu prazo de validade, tudo deu certo. Quando eu vou apertar o bolo com o meu dedo, ele é macio. E se eu tentar penetrar o meu dedo nesse bolo, né, vai ser fácil. Por quê? Porque vai ser macio. O volume dele vai estar maior, vai ter mais quantidade de ar dentro. Então, a penetração, né? Vamos supor que eu vou rechear esse bolo. Então, o meu recheio será, sei lá, coco, né? Mas eu vou molhar esse bolo. Muitas vezes a gente usa para molhar essa massa do bolo, por exemplo, um líquido feito de leite de coco e leite condensado, né? Quando eu jogo esse líquido num bolo que deu certo, né? Que está macio, esse líquido vai penetrar rapidamente, né? E aí aquela massa vai ficar molhadinha. Mas aí eu não tinha fermento em casa e eu optei por usar um fermento que estava vencido. E aí esse bolo não cresceu. Ele ficou, como a gente fala aqui em Goiás, né, pisoado, ele ficou duro. Quando eu colocar aquela substância, aquele líquido que eu fiz para molhar o meu bolo, ele não vai penetrar. Eu vou jogar o líquido e ele vai escorrer. Então, é mais ou menos isso que o ativador faz, né? Ele vai aumentar o volume da emulsão e vai facilitar a entrada da hidroquinona lá nessa emulsão. E aí ela vai fazer efeito mais rápido, né? E também a solução reveladora tem um preservativo. O que, que é isso? Ele vai aumentar a vida útil da solução. Quando a gente usa essas soluções, né? Especialmente lá na clínica, ainda quando era analógico, a gente usava tanques de 20 litros de solução e acaba que essa solução é cara. Se não tivesse esse agente que preserva e que aumenta a vida útil da solução, a gente teria que trocar quase que diariamente a solução. Então, geralmente, a gente trocava uma vez na semana, porque isso ajudava, né? Ele evita que a solução sofra os efeitos dessas várias reações químicas, né? Que o processo revelador produz na solução.
E a solução fixadora, né? Porque lembra que eu abri o meu filme, prendi naquele prendedorzinho que se chamava folgadura, levei, mergulhei na solução, removi, né? Deixei por um tempo, né? Que é cronometrado e varia de acordo com a temperatura, tanto ambiente quanto da solução. Quanto mais alta a temperatura ambiente, menos tempo para ser revelado o filme. E aí, eu transformei os meus cristais de prata halogenados, sensibilizados pelo filme, em cristais de prata metálico negros. Mas vocês concordam que tem outros cristais de prata halogenados que não foram sensibilizados? Eles não foram atingidos pelos fótons de raio-x? Então, eu preciso fazer alguma coisa com esses cristais de prata. E aí, depois que eu tirei da solução reveladora, eu vou lavar na água para tirar aquele excesso de solução reveladora e vou levar para uma outra solução, que é a solução fixadora. Essa solução fixadora vai remover os cristais de prata não revelados, vai remover de lá daquele filme, né, daquela emulsão. Então, se eu não fizer isso, depois que eu secar a radiografia, ela vai ficar toda escura. Por quê? Porque a prata, aqueles cristais que não tinham sido atingidos pelos fótons de raio-x, serão agora atingidos pela luz. Então, vocês concordam que o que não foi atingido pela luz teria que ficar branco, né? Mas não vai ficar branco porque agora eu vou levar o filme para a luz. Então, antes de levar o filme para a luz, eu tenho que remover aquilo lá. Porque faz parte da minha imagem o que foi sensibilizado e o que não foi sensibilizado. Se eu não remover esses cristais, quando eu levar aquele filme para a luz, vai ficar tudo preto. E não vai resolver, porque o meu processo diagnóstico é isso, é essa nuance entre preto e branco, né? E os vários tons de cinza. Então, eu preciso remover esses cristais para eles não serem mais sensibilizados pela luz. Aquela área não ter sensibilização nenhuma, não ter cristal de prata metálico nenhum. E aí, esses cristais, essa solução que vai fazer isso é a solução fixadora, né? Então, ela vai lavar, ela vai remover aqueles cristais que não foram sensibilizados pelos fótons de raio-x. E aí vai produzir as imagens brancas, porque aí eu posso levar na luz o tanto que for, ali não tem cristal de prata mesmo, então não vai ficar sensibilizado. E aí, lembra que a solução reveladora pegou e inflou a emulsão. Se ela ficar inflada assim, lembra do bolo que o fermento deu certo? Ele é molinho, fofinho, fácil de quebrar. Então, eu preciso de um elemento que faça essa emulsão voltar ao normal. E aí, a solução fixadora vai fazer isso, né? Ela vai produzir, como eu disse, né, as imagens brancas na radiografia. Então, os componentes da solução fixadora são o agente, né, de clareamento, que vai dissolver, vai eliminar e remover os cristais de prata que não foram expostos, ela vai remover de lá daquela emulsão, não vai ter eles mais. Mas, se eu fixar demais, por exemplo, se eu esquecer aquela radiografia fixando lá, por exemplo, acontecia muito, né? O meu último paciente, né? Tô lá atendendo, chega uma emergência. Aí eu preciso fazer aquela radiografia. E aí eu revelo. Para revelar é bem rápido, é questão de segundos. Mas para fixar, demora muito, né? Às vezes 10 minutos, depende da temperatura, 15 minutos. E aí, só que ao invés de tirar no final dos 15 minutos, eu esqueci. Fui embora porque eu estava cansada, a minha auxiliar também, e aí eu esqueci. Quando eu voltar no outro dia, que o meu paciente, eu abri o consultório de novo, que eu olhar para aquela radiografia,
a radiografia vai estar toda branca, porque aí, como teve um excesso de tempo, ele não removeu só a parte branca da minha radiografia, né? Não removeu só os cristais de prata, não só da parte onde não foi exposta pelo raio-x, mas removeu da radiografia inteira. Então, vai ficar uma radiografia totalmente branca. Então, um excesso de fixação produz raio-x muito branco. E um excesso de revelação, lembra que eu falei assim, que tem tempo, temperatura, né? Então, se eu ultrapassar esse tempo, vai produzir uma imagem negra, porque vai dar tempo da solução reveladora atingir até as partes claras da radiografia, né? Até aquelas partes que os cristais não foram sensibilizados. Então, esses são erros de revelação, né? Alguns desses erros. A gente vai falar dos outros depois. Mas se eu revelar demais, a radiografia vai ficar preta, e se eu revelar de menos, a radiografia vai ficar branca. Se eu fixar de menos, a radiografia vai ficar preta. E se eu fixar demais, a radiografia vai ficar branca. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Sobre esse agente, essa utilização dessas soluções. Um acidificante, né? O que o acidificante vai fazer? Vai diminuir o pH, vai tornar a solução mais ácida, e aí vai ajudar a diminuir aquele tamanho da emulsão, né? Aqui também tem um agente que é só para isso, ó, que vai tanto diminuir quanto endurecer a solução. Para que eu preciso endurecer a solução? Para a hora que ela secar, eu encostar no filme não produzir arranhões. O que acontecia, né? Quando eu não revelava direito, não secava direito a radiografia, às vezes um filme encostava no outro, quando eu ia separar, lascava aquela emulsão, soltava do filme, aí danificava a minha imagem, às vezes a unha, a própria colgadura, né? Passava no tanque. Então, precisa desse agente endurecedor para a emulsão ficar firme de novo e quando a radiografia estiver pronta, ela não sofrer processo de danificação por meios físicos. E tem também, como o revelador, um preservativo, né? Que vai aumentar a vida útil do fixador. Então, aqui é um tanque de revelação, olha. Aqui eu colocava o revelador, aqui água, aqui o fixador e aqui água de novo. Então, isso aqui era um tanque grande, né? Essa parte aqui só de revelador caberia 10 a 20 litros. E isso era colocado numa bancada de mármore lá dentro daquela sala escura, daquele quarto lá da minha clínica. Por que a sala tem que ser escura, gente? Porque a luz sensibiliza o filme antes dele ser processado, antes dele ser revelado. Então, lembra que eu falei para vocês, olha, da câmara escura, né? A gente vê muito essa imagem no filme, ó. Uma luz vermelha para não ficar tudo breu, né? E geralmente, isso aqui é uma câmara escura, deve ser de fotografia, mas... Então, ela tem que ser à prova de luz, né? Lá na clínica a gente usava essa câmara escura, ela era um pouco maior que um banheiro, a parede pintada de preta, não tem janelas, né? Ela tem um exaustor para facilitar a ventilação e tem um forro na porta, porque não pode ter nem a incidência da luz que vem na fresta daquela parte da porta, né? Entre a porta e o piso. E tem uma luz vermelha, que é uma luz de segurança, né? Então, ela tem que ser à prova de luz. Às vezes, a nossa lá não era labirinto, né? O que era labirinto? Entrava por um lado, passava, se fazia a curva e voltava. Né? Precisa de mais espaço. Então, a gente colocava uma porta à prova de luz, que é o que eu falei, né? Um filtro lá embaixo para remover até aquela luz que entra pela fresta, né? Ela tem que ter ventilação, né? Um exaustor, porque precisa respirar lá dentro. Tem que ter uma temperatura confortável, né? Tem que ter a luz de segurança, que, como eu disse, é essa luz vermelha, que tem filtros. Então, essa luz aqui, ela não
promove alteração nesses cristais de prata, né? Ela não sensibiliza eles. Tem que ter um termômetro. Para que o termômetro? Eu preciso saber a temperatura para eu ir lá na tabela e descobrir o tempo que eu vou usar para revelar. E tem que ter suportes de secagem ou secadoras, né? Uma opção, né? Quando a clínica não é um serviço dedicado de radiologia, então, geralmente em consultórios, a gente faz pouca radiografia. Hoje em dia, é muito difícil vocês terem contato com isso aqui, porque os serviços dedicados de radiologia odontológica não fazem mais esse tipo de raio-x, né? As radiografias são todas digitais. Então, essas câmaras escuras praticamente não existem mais. Mas os consultórios ainda têm raio-x analógico, e vocês vão fazer sim, e vão usar sim raio-x analógico intrabucal na clínica lá da faculdade, né, na parte de endo, depois, né, no atendimento de pacientes. Então, vocês vão aprender a usar essa câmara escura portátil. Ela é mais ou menos assim, ó, uns 40, uns 60 por uns 30 de profundidade, uns 40 de altura. Aqui tem esse acrílico vermelho, né, que barra a luz, mas ao mesmo tempo é transparente, então eu consigo enxergar a minha movimentação lá dentro da câmara escura. E lá dentro ficam esses esses 4 potinhos, né? Aqui está na sequência errada. Aqui é um potinho deveria estar aqui, né, que é fixador, ou então aqui, ó, fixador, água, porque a foto ficou contrária. Fixador, água, revelador e água de novo. Então, aqui a gente revela, né, o potinho é pequeno, assim, ó, deve ter uns 100 ml, 200 ml no máximo. Eu revelo uma radiografia de cada vez. Aqui eu conseguia revelar o check-up inteiro do paciente, as 14 radiografias intrabucais e filmes grandes, né, de radiografia extrabucal, 20 por 25, 15 por 30, né, que são filmes de panorâmica e de tele. Aqui eu consigo revelar de cada vez uma radiografia periapical só. E o procedimento, né, para revelar o processamento manual. Então, para esse procedimento, eu vou reabastecer as soluções, né? Sempre eu tenho que avaliar se essas soluções estão boas, completar, né? Mexer, porque essas soluções tinham metal, né, na sua composição, então esse metal costumava sedimentar essas partículas metálicas. Então, precisa sempre mexer, né, agitar essas soluções. Quando eu reabasteço um pouco, eu reativo a solução. Então, não é todo dia que eu preciso trocar, mas esse reabastecimento diário, né, colocar um pouco de solução nova junto com a solução velha, mais usada, ele prolongava o tempo da solução. Mas, gente, prolongar o tempo da solução não quer dizer que eu vou ficar um mês sem trocar, não. As soluções eram trocadas no máximo uma vez por semana. Dependendo da movimentação da clínica, era de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, entendeu? A gente agitava as soluções, né? Por causa daquela sedimentação das partes de metal. Depois, montava os filmes nas presilhas, nas colgaduras, que são aquelas presilhinhas onde coloca, né? Aí eu configurava o temporizador. Então, por exemplo, se está uma temperatura mais alta, eu vou revelar pouco tempo. Se está uma temperatura mais baixa, isso que eu falo é a temperatura do ambiente, consequentemente, da solução. Então, eu configuro o temporizador, né, um cronômetro, e aí eu revelo de acordo com a temperatura. Enxago, né? Dou um banho rápido entre a solução reveladora e a fixadora. Depois eu fixo entre 2 e 4 minutos, né? E aí eu vou lavar por no mínimo 10 minutos. Depois sim que eu vou secar. Então, eu revelo, lavo, né? Fixo, lavo de novo
e seco. Todo mundo entendeu? Depois, né, uma evolução do processo de revelação foi o processamento automático do filme. Como que era isso, né? Era um aparelho, né? Uma reveladora automática. O que fazia a reveladora automática? Ela automatizava o processo. E qual que era a principal vantagem disso? Economia de tempo. Então, todo aquele processo revelador de lavar, de revelar, lavar, fixar, lavar de novo e secar, demorava no mínimo 1 hora para a radiografia estar pronta. Então, muitas vezes, o paciente precisava daquela radiografia rápido, né? Lembra que não tinha jeito de mandar pela internet, porque o raio-x era analógico. E, às vezes, em certas urgências, demorava muito, né? E também, o que acontecia? A pessoa, né, que estava processando, o técnico que estava processando a imagem, ele podia errar. Então, ele podia ou revelar de mais ou de menos, que é o que acontecia bastante. Então, a gente perdia muita incidência, gerava muita repetição de raio-x, porque a radiografia ou ficava escura ou ficava clara, e aí não tinha o que fazer. Então, a processadora automática ajudava muito, né? Mas o que era a principal desvantagem dela? Era o custo. Por quê? Primeiro, o custo de compra dela, porque ela era bem carinha. E segundo, era o custo de trocar soluções, porque como o processo dela era bem mais rápido, ela trabalhava numa temperatura maior, ela aquecia. E esse aquecimento degradava mais as soluções. Então, a frequência de troca das soluções no tanque revelador era bem menor do que na reveladora automática. Então, isso encarecia bastante o processo. Mas era um aumento de custo que se tornava, como se diz assim, se tornava, não tinha problema aumentar esse custo, porque a vantagem era muito grande, né? A gente diminuía essa repetição, né? Essa quantidade de repetição de radiografias caiu bastante, né? A incidência de radiação no paciente, consequentemente, era bem menor. Lembra que a gente falou de otimização, né? Do processo. E também economia de filme, porque o filme era descartável. Se eu fazia um check-up, por exemplo, 14 radiografias do paciente, ia lá revelar e ficava escuro, eu perdia as 14 radiografias. Então, era tempo do paciente, tempo da técnica, né? E tempo da revelação. Então, quando automatizou, melhorou demais. Questão que demorava 1 hora, 2 a 3 minutos, o filme já estava revelado e seco para o paciente levar. Então, isso melhorou demais. Foi uma alegria quando a gente, sei quantos anos atrás, comprou uma reveladora dessa. Acho que há uns 15 anos atrás. Acho que não foi isso tudo, não. A gente comprou uma reveladora dessa, usou ela uns 6 anos e aí já apareceu o processo automático. A clínica tem 19, já tá digital, já está fazendo 9 anos, 8 anos agora. E aí agora a gente vai falar um pouco de qualidade da radiografia, né? E um dos fatores que vão mostrar essa qualidade é a densidade radiográfica, que é o grau de escurecimento do filme. Quando um filme está muito escuro, ele é de alta densidade. É uma radiografia com imagens predominantemente escuras, predominantemente pretas ou cinza escuro. Quando esse filme tem imagens predominantemente brancas, ele é um filme de baixa densidade. Então, vocês já perceberam que para eu ter uma imagem legal, eu preciso de uma densidade média, em que tem radiografias, imagens pretas na minha radiografia e imagens claras, cinza claro, quase brancas. Por quê?
porque essa densidade média produz uma escala de cinza maior, né? Eu vou desde o preto até o branco com várias escalas de cinza. Aqui na baixa densidade, na alta densidade, eu tenho imagens predominantemente pretas, ou eu até tenho imagens brancas, mas a maioria dessas imagens são pretas. E quando eu tenho um de baixa densidade, a densidade é branca, né? A predominância é branca das imagens. Então, a densidade é legal quando ela é média. Nem a alta densidade é boa, nem a baixa. Quem falou? Na Divina Luz tem o quê? A câmera reveladora portátil? Quem que é JMT? É eu, professora Natália. Ah, Natália. Então, na Divina Luz tem aquela portátil que você falou? É. Uhum. Geralmente em consultório odontológico, especialmente dentista que faz canal, né? Igual lá na Divina Luz eles fazem. Então, eles usam bastante essa câmera reveladora portátil, né? Porque eles fazem vários pacientes eles fazem radiografia. Geralmente é uma radiografia só por vez, né? Portanto, a câmera portátil resolve bastante o problema. E vocês vão aprender a usar. Então, assim, já que a densidade, quando ela é alta, a radiografia vai ficar preta, então quer dizer que quando a radiografia ficou preta, é por dois motivos. Ou eu revelei demais, que é o que a gente já aprendeu, né? Já transformei muitos cristais que talvez fossem cinza claro em cinza escuro por causa, ou preto, por causa da revelação, do excesso de revelação, ou então eu expus demais o paciente. Então, quando eu exponho demais, né, eu vou jogar muito fóton de raio-x no paciente durante um tempo alto, ou eu vou usar um KVP, uma miliamperagem alta, ou colocar muito próximo do filme o bocal do aparelho, então eu vou aumentar a densidade. Então, quando eu uso um KVP alto, né, que aí eu vou, aqui ó, esse aqui é a fotografia do nosso aparelho de raio-x lá da faculdade. Então, por aqui, eu consigo variar o KVP do paciente, a miliamperagem é fixa. Tá vendo que aqui ó, tem 70 ou 60 KVP? A janela de variação é pequena, mas eu consigo variar. 60 ou 70 KVP, eu posso colocar, se o meu paciente é grande ou pequeno, né? A área que eu vou radiografar, se são molares, né, região posterior, caninos ou região anterior. Se o meu paciente é grande ou adulto ou criança, né? Só chegar essa hora a internet começa a dar problema, né? Já perceberam? Dá vontade de começar a aula às 5 horas da manhã e não tem interrupção nenhuma. Se é interproximal, né? Ou se é oclusal. Então, no meu aparelho, eu consigo variar, né? Essas medidas aqui através dessas configurações. Se eu aumento muito o KVP, eu vou ter uma maior densidade, né? Eu vou jogar muito fóton de raio-x no meu paciente, eu vou expor bastante o meu paciente com muito fóton de raio-x, com muita quantidade de exposição. Então, a radiografia, consequentemente, tem a tendência de ficar mais escura, né? Quando eu tenho uma distância foco-filme, o que é a distância foco-filme, né? Foco é o cabeçote do aparelho. Lembra que a gente estudou que tem o cabeçote e o cone, né? Do aparelho que a gente encosta no paciente? Então, aquele cabeçote é o foco. E o filme é o que está lá no paciente, é o receptor de imagem.
E se eu fizer isso tudo, né, e aumentar o tempo de exposição, aí eu vou ter uma densidade grande. Então, densidade grande nem sempre é bom, né? Se a densidade ela vai aumentando e chega num certo limite, tá legal, beleza. Mas se eu passo aquele limite, uma alta densidade não dá uma imagem legal. Então, em relação à espessura do objeto, né? Quando eu tenho um objeto muito espesso, concorda que vamos imaginar uma parede, né? Uma parede fininha, fininha, uma folha de papel. É fácil do fóton de raio-x atravessar. Então, vai atravessar muito fóton de raio-x, muito fóton vai atingir o filme, e esse filme vai ser muito sensibilizado, então vai ter uma densidade maior. E se eu pegar uma parede de concreto com a mesma quantidade de fóton, pouquíssimos fótons vão atravessar aquela parede e vão atingir o paciente. Não é assim? Então, quando atingir o filme, e aí o filme vai ser pouco sensibilizado, a imagem vai ficar mais branca, consequentemente uma menor densidade. Então, quanto o objeto é muito espesso, a imagem vai ter uma menor densidade, vai ser mais branca. Quando o objeto... Eixa, aqui tá... Aqui era menor, viu, gente? Tá uma palavra escrita.